palestra de abertura trata-se de um profissional de extrema relevância na área de bem-estar animal no Brasil. É um profissional que nós escolhemos com muito cuidado, com muito critério, um profissional que de fato tem o peso para trazer a abertura desse evento, né? Estamos falando do professor Irã José Oliveira da Silva. O professor Irã, ele é graduado em Engenharia Agrícola pela UFLA, ele é mestre e doutor em Engenharia Agrícola pela Unicamp, ele é professor livre-docente da Universidade de São Paulo e coordenador do NUPEA, né, do Núcleo de Pesquisa em Ambiência da USP. Ele tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em construções rurais e ambiência, e ele atua principalmente nos temas de bem-estar de animais de produção, conforto térmico e ambiência animal, com o uso de ferramentas de zootecnia de precisão. Atualmente trabalha também com tecnologias disruptivas na produção animal, com a inserção de ferramentas de inteligência artificial. O professor Irã é um profissional extremamente competente, tem muita experiência na área de bem-estar animal, e como a gente estava comentando aqui antes do evento começar, uma das minhas grandes inspirações ao iniciar na carreira de pesquisa em bem-estar animal, participei como estagiário ainda da primeira turma de estágio lá do NUPEA, alguns bons aninhos atrás, e hoje estamos aqui. Então é com muito prazer que eu anuncio a vocês a palestra do professor Irã. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? A transmissão. Eu vou dividindo a minha tela com vocês, enquanto eu vou fazer os meus agradecimentos iniciais para a comissão organizadora, por esse belo evento, para que a gente possa estar aí discutindo, né, a temática de bem-estar animal, numa amplitude que envolva aí todos os interessados e, ao mesmo tempo, que a gente possa estar discutindo de uma forma eficiente a questão do bem-estar animal. De antemão, é um prazer muito grande estar aqui com vocês neste evento, inicialmente, fazendo a abertura. Parabenizo a comissão organizadora, com o qual eu também gostaria de parabenizar todos os participantes. Estamos aí praticamente num grupo de quase 1000 pessoas, né, no qual a gente terá o prazer de estar falando de um tema que, na verdade, eu até estava comentando com a comissão, um pouco difícil de nós abordarmos esforços brasileiros em prol do bem-estar animal. Esse tema é difícil porque as informações, na verdade, elas são... falta um pouco de informações, as nossas redes de informações, muitas das vezes, não são oficiais, e nós precisamos de alguns levantamentos importantes, numa fase em que a gente vê galgando aí várias diferenças. Bom, feito as minhas palavras iniciais, eu gostaria só de apresentar um sumário da nossa apresentação. Nós falaremos um aspecto geral, considerações iniciais. Depois nós abordaremos os aspectos relacionados ao governo, aos projetos e resultados, os aspectos focados na academia, no setor produtivo, do país, a importância das parcerias e as minhas considerações finais. Então, com essa visão, a gente procura aí estar abordando com vocês os aspectos importantes que a gente julgou colocar nesse escopo, né, dos esforços brasileiros em prol do bem-estar animal. Bom, gente, quando a gente fala de esforço, nós estamos falando de somatório de esforços de grupos de pessoas que se mobilizam em prol de um objetivo, em prol de algo maior. E a ciência do bem-estar animal, ela passa para nós que somos pesquisadores, atuantes na academia, atuantes na produção animal, um assunto de grande importância e necessidade que é necessário a junção de vários agentes para que a gente possa levar essa temática avante, junto com a sociedade, junto com o setor produtivo, junto com as empresas.
Então, quando a gente fala de esforços brasileiros, eu já quero começar a minha apresentação falando da importância do processo do governo, representando aqui o Ministério da Agricultura, a importância das instituições e a importância do setor produtivo nesse contexto relacionado aí com o avanço do bem-estar animal. Muito bem, mas aí a gente começa a questionar também como medir esforços, como que nós vamos medir a evolução e como que nós vamos medir os esforços da comunidade, da sociedade em relação ao bem-estar animal. E aí a gente começa, então, a comentar quais as necessidades são fundamentais nesse processo. E aí a gente começa, então, a pensar numa amplitude maior. Quando a gente pensa numa amplitude maior, nós começamos a avaliar os objetivos gerais do desenvolvimento sustentável, no qual envolve também o bem-estar animal, e está associado dentro desses 17 objetivos, que é conhecido da grande maioria de vocês, em todas as palestras de sustentabilidade, dos processos produtivos, nós nos deparamos com esses 17 objetivos, mas nós nos deparamos também com os atores que influenciam em todo esse processo. E esses atores, eu digo, desde os produtores rurais, os agricultores, os produtores de alimentos, processamento de alimentos, vamos falar de rotulagem, vamos falar de qualidade, vamos falar aqui de variedade de produtos a ser colocado na mesa do povo, né? Dos varejistas, compradores e dos atacadistas relacionados nesse processo de comercialização, dos restaurantes e os fornecedores de alimentos na ponta da cadeia, que nós somos usuários. Temos que falar da gestão ambiental, eu estou colocando aqui como gestores de resíduos, mas na verdade eu estou falando da gestão ambiental dentro do conceito de saúde única. Falar dos governos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Eu coloquei municipal porque é de baixo para cima e de cima para baixo. A gente está numa mesma sequência de evolução das instituições de ensino e de pesquisa e das instituições financeiras que participam de todo esse processo. Então, quando a gente pensa nesses atores, a gente começa a pensar em como medir esses esforços, o que tem feito, o que tem evoluído, como tem sido essa relação com o mercado. E aí a gente começa a observar o seguinte: avaliar a sociedade, nós pegamos esses atores globais, nós não temos como não observar os consumidores, tanto no Brasil, no mercado interno, como os consumidores do mercado externo, que são os nossos compradores, os produtores rurais, que podem ser os grandes usuários dessas tecnologias e das necessidades de adaptação às nossas exigências, né, relacionadas a bem-estar animal, que vem em função de um mercado internacional e que é demandado em função de uma visão mais global, né, do mercado. O Brasil, como signatário da Organização Mundial de Saúde Animal, da OIE, e na ausência de várias legislações, nós somos signatários, nós seguimos as propostas e as sugestões feitas por essa organização mundial. E um nosso termômetro também, que é o Business Bank for Animal Welfare, não sei se vocês já ouviram falar do BBFAO, que é um indicativo anual que fazem com algumas empresas mundiais relacionadas ao bem-estar animal e que nos dão aí um parâmetro de como anda essa discussão em termos de mundo. Então, esses são alguns pontos importantes que eu julgo uma necessidade fundamental nós focarmos para a gente pensar em como avaliar esse esforço brasileiro. Muito bem, mas quando a gente passa para isso, quando a gente fala de esforço brasileiro, não tem como nós não falarmos do esforço do governo nesse processo. E quando nós falamos do esforço do governo nesse processo, nós temos que mencionar um pouco do histórico do bem-estar animal no Brasil e como evoluiu nos últimos anos. E esse é o meu chamamento nesse momento. Bom, aí a gente começa a verificar o seguinte: se nós pensarmos em buscas de informações sobre o bem-estar animal, a gente começa a verificar que a primeira lei nacional foi em 1934. Só que a partir daí teve alguns acontecimentos
até 1998, com a Lei de Crime Ambiental. Então, durante esses 66 anos, praticamente, nós tivemos um avanço, digamos assim, um avanço, digamos, um pouco lento ao longo do tempo. A partir do ano 2000, e aí nós não podemos deixar de comentar com vocês, a questão da vaca louca, a questão da rastreabilidade animal, né? A questão dos métodos autorizados para abate etário em relação ao sistema de inspeção federal, começou-se, então, a fomentar as questões de bem-estar animal no país de forma direta, de forma governamental. Porém, gente, em 2008 é que foi criado, né, o Comitê Técnico de Bem-Estar Animal no Ministério. E a partir de 2008 é que começa efetivamente as ações relacionadas a bem-estar animal, e essas ações vieram e vêm se multiplicando, dando frutos até os dias atuais. E é a partir desse histórico, então verificam vocês que de 1934 a praticamente 2008, muito pouco se fez com relação a bem-estar animal no país. A partir de 2008, e nós estamos falando de 12 anos atrás, vocês vão verificar que essa evolução ela passa a ser mais efetiva. Muito bem. Aí começou-se, então, os primeiros convênios, as primeiras ações, as primeiras publicações, e em 2008 também foi publicada também a IN 56, que estabelece as recomendações gerais para a produção animal e transporte e boas práticas do bem-estar, o REBEM. E aí, a partir daí, a gente começa evoluindo com projetos no CNPq, tá certo? Vem com projetos envolvendo a Embrapa, e aí começa a ter novos escopos de trabalho, novos agrupamentos de pessoas, as universidades envolvidas, algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina Veterinária, atualizações conjuntas do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Mas quando chega em 2013, olha, de 2008 a 2013, nós temos os lançamentos dos manuais. Vejam vocês que todo esse processo é um processo que envolve educação, envolve mudança de cultura, envolve formação de recursos humanos, tá certo? Envolve a formação de massa crítica para discutir o bem-estar animal, tanto dentro das universidades quanto nos corpos técnicos, sejam eles das empresas e sejam eles nas extensões rurais com os produtores. Então, é um trabalho de formiga. É por isso que eu usei aquele slide, né, do somatório dos esforços. É um trabalho de formiguinha que vai somando passo a passo e vai tendo fluxos, vai tendo resultados. Às vezes os resultados são positivos, às vezes os resultados são negativos. Muitas das vezes ele é acelerado, muitas das vezes ele é retardado. Então, de 2013, 2014 e 2015, nós tivemos vários editais, várias ações. Eu quero chamar a atenção, eu coloquei em vermelho algumas ações importantes, né? Em 2014, um grande workshop que foi organizado em São Pedro, na cidade de São Pedro, envolvendo aí pesquisadores nacionais, internacionais, empresas. Houve a regulamentação e reconhecimento dos cursos de abate humanitário. Também com a própria ação do Ministério, porque as normativas do OIE, em função da ausência de algumas legislações, a necessidade de atender às normativas da União, da OIE, da Organização Mundial de Saúde Animal, houve a tradução e a disponibilização dessas normativas no site do Ministério, né? Assinaturas de termos de cooperativa com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, com a Associação Brasileira de Produtos de Origem Animal, e aí vem com várias outras associações. Houve também, a partir de 2015, nós temos aí evolução, 2008, 2013, 2015, nós passamos, então, para o critério agora 2016 a 2020. Nós temos, dá para a gente evidenciar várias ações que foram implantadas em 2016 e que estão na fase de finalização agora em 2020, só que nós temos um acontecimento que marca também esse momento do bem-estar animal no país, que foi a extinção do Comitê Técnico de Bem-Estar Animal do Ministério. Pois bem, todo o trabalho que foi desenvolvido, ainda estamos colhendo fruto desse grupo,
tá certo? Porém, com a evolução, há a necessidade do questionamento relacionado a isso. É lamentável, em função de toda a política governamental no que vivemos na atualidade, a extinção de um grupo que apresenta resultados, que tem uma grande evolução nesse processo para o país e nas discussões, não somente nacionais como internacionais. Muito bem. Feito esse apanhado geral, eu gostaria de chamar a atenção também, né, que exatamente foi esse delta aí de 12 anos. Veja, em 12 anos, se a gente fala em evolução, essa evolução foi bárbara. É lógico que nós poderíamos dar nome a várias pessoas que foram os braços fortes dentro do Ministério, nas equipes externas, mas para a gente não cometer nenhum pecado, né, vamos deixar sempre nítido o seguinte: 12 anos de muito trabalho e de muitas ações em prol desse bem-estar animal no país. Muito bem, gente. Isso é um pouco de história, né? Mas aí a gente começa a pensar nos patamares, nos pilares de estratégia da Organização Mundial da Saúde, né? Que fala aí da OIE, relacionada à produção animal. Esse documento, eu gostaria de até convidá-los, existe aí um QR Code durante toda a minha apresentação. Esses QR Codes vão remeter vocês ao documento em PDF, para que vocês possam abaixar, para que vocês possam ter esse material como consulta, tá certo? Então, utilizem esses materiais, porque esses materiais são disponíveis e é uma das ações do Ministério disponibilizar material para a formação de recursos humanos. Então, vejam bem, um dos primeiros pilares é o desenvolvimento de normas de bem-estar animal, que foi, inclusive, elencado por alguns de vocês nas questões de interesse. É um processo lento a normatização, a montagem de uma instituição normativa, que não depende só do Ministério, mas depende também de consulta pública, depende do envolvimento de todos os elos da cadeia. Então, é um processo lento, mas necessário. Ao mesmo tempo, reforçar as competências de educação, as competências educacionais. É muito importante que nas nossas universidades nós possamos discutir isso muito mais vezes dentro das nossas salas de aulas, com os nossos alunos, em nível de graduação, em nível de pós-graduação, formando sempre o quê? Uma massa crítica cada vez mais crescente. E isso a gente percebe gradativamente. Eu fico muito satisfeito quando eu olho aqui no público que está nos ouvindo, praticamente 70% dos participantes são oriundos, 50% de alunos de graduação, 13% de alunos de pós-graduação e 16% são pesquisadores e professores. Então é muito importante nós fomentarmos esse processo de formação para que a gente possa continuar crescendo, porque eu sempre digo o seguinte, gente: vocês serão os profissionais do futuro, principalmente os alunos de graduação, que estão aí no mercado. Olha, vocês daqui 4, 5 anos, serão vocês que estarão tomando as decisões. Muito bem. Além disso, os outros dois últimos pilares estão relacionados à comunicação com os governos, né, e as organizações, e o público em geral. Essa comunicação ela tem que ser facilitada, ela tem que ser transparente. A gente sabe que existem aí esforços e sabe que tem também vários interesses envolvidos no processo, mas é a evolução do sistema. Então, bem-estar animal, além de ser uma ciência que está cada vez mais crescente e evoluindo, é um caminho sem volta. E, ao mesmo tempo, a implementação de normas e políticas de bem-estar animal, desde pequenas situações, pequenas propriedades, pequenas empresas, até grandes empresas. Então, esse fluxo, ele é tanto de baixo para cima, como de cima para baixo, dentro de uma pirâmide social. E os reflexos são diretos, né, ao longo do nosso dia a dia. Por mais que nós questionemos, olha, qual será a situação pós-pandemia, qual a situação econômica do país, tudo isso independe. O que nós estamos falando de ciência de bem-estar animal, nós estamos falando de processo produtivo. E aí, se a gente pegar os planos, né, estratégicos para esse intervalo de 2016, também apresentado pela OIE, está aí o código de barra, para que vocês possam abaixar esse documento.
A gente começa pensando sempre no seguinte, sempre no conceito de saúde única, pensando na saúde animal, na saúde ambiental e na saúde humana. Mas vejam vocês, transparência na comunicação, gestão adaptada aos riscos, porque nem sempre a acertabilidade ela é garantida, existem riscos nesse processo. Serviços, respaldar e fortalecer os serviços veterinários e zootécnicos no setor produtivo, treinamento de mão de obra, treinamento de técnicos. E, além disso, envolver excelência de qualidade, compromisso e gestão. Então, pegando essas 6 palavras, a gente praticamente envolve aí todos os questionamentos relacionados com as premissas, né, e as estratégias da OIE até 2020, vamos ver os avanços nos próximos anos. Então, em função disso, nós começamos a perceber que o Brasil evoluiu muito, tem muito que evoluir ainda, mas nós vimos que esse trabalho desses últimos 12 anos, para toda uma equipe ministerial, para toda uma equipe de parceiros nesse processo, estão todos de parabéns. Por mais que a gente olhe e analise uma situação mundial, mas quando nós observamos a nossa condição, saímos do praticamente zero e aonde nós estamos, nós crescemos muito nesses últimos tempos. Muito bem, então está aí no site do Ministério, está aí também o código de barra, o QR Code, recomendações da OIE, da Organização Mundial da Saúde Animal. Por que eu estou chamando e estou mostrando isso para vocês? Porque isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que têm interesse em saber das legislações, do que está acontecendo no mundo. É muito importante a gente observar as questões relacionadas aqui, ó. Está tudo lá disponibilizado para vocês, a tradução dos capítulos das normativas da OIE, relacionada a bovinos leiteiros, frangos de corte, bovinos de corte, e vários, né, aspectos importantes do nosso processo produtivo. Então, tudo isso foi um serviço dessa coordenação de boas práticas, né? E a gente começa a verificar os frutos sendo disponibilizados, e cada vez mais é importante que a gente difunda essas informações, porque isso faz parte da questão da educação, a questão do conhecimento, né? E a questão da informação não ficar engavetada. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, mas o que o Ministério está fazendo, o que o governo está fazendo, o que os pesquisadores estão fazendo? Não só desenvolvimento de pesquisa. Eu vou mostrar durante a minha apresentação que nós temos também estar relacionado com as questões focadas, tá certo? Na divulgação da informação. E hoje nós, mais do que nunca, né, gente, em tempos de Covid, nós estamos aqui difundindo a informação de dentro de casa, de uma forma que nós estamos abrangendo um grupo muito grande de pessoas. E cada vez mais nós precisamos fazer isso. Então, nada é para ficar armazenado, nada é para ficar engavetado. Vamos difundir a informação. Muito bem, partimos para um tópico, né? Ainda dentro do tópico do governo, eu gostaria de falar para vocês dos aspectos gerais relacionados aos projetos, às ações, aos resultados e às expectativas. E vocês verão também algumas cifras relacionadas aí ao custo desses projetos, o quanto foi investido, né? Quais foram os parceiros envolvidos nessa associação. Muito bem, não se assustem com o texto, o meu objetivo não é ler o texto, mas é mostrar para vocês os projetos que foram finalizados. Vejam vocês, boas práticas em capacitação em equinos, boas práticas em capacitação em assininos, boas práticas em alojamento de matrizes suínas, boas práticas em manejo de aves hospedeiras, boas práticas em ovinocultura, são todos projetos que estão sendo finalizados agora em 2020. Esses projetos começaram muitas das vezes em 2016, 2017, e estão finalizando agora. Vários manuais serão lançados, várias instruções de manuais de boas práticas serão lançados e disponibilizados para toda a comunidade. Além disso, olha, abate humanitário, aves e suínos, transporte de suínos, o projeto de boas práticas em bovinos de corte, lá com o pessoal do ético. Então, na verdade, a gente começa a verificar quantos projetos foram realizados e estão sendo finalizados neste momento. Então, por mais que tenha se encerrado
ação desse Comitê Técnico de Bem-Estar Animal. Nós temos os resultados que estão saindo neste momento, e nós vamos mostrar para vocês, no decorrer dessas palestras, várias coisas interessantes que vocês terão acesso direto. Já os projetos que foram encerrados, esses projetos que foram encerrados, já existem os materiais todos disponibilizados para vocês, alguns deles eu vou estar mostrando aqui, tá certo? Mas olha, o projeto de gestação coletiva em matrizes suínas, o projeto de transporte marítimo de bovinos, o abate humanitário para em escalas pequenas, avaliação de embarque, desembarque e transporte de bovinos. Vejam que são projetos realizados com diferentes instituições, ora instituições de ensino, ora as instituições de governo, ora associações. Então já começam a perceber por aí as parcerias. Ninguém trabalha sozinho, né? Olha, o motorista responsável por transporte, projeto com a Embrapa lá de suínos e aves, na questão de treinamento, normatização do transporte rodoviário, né? Um projeto junto lá com a questão de transporte animal, atualização das instruções normativas do abate humanitário, protocolos de boas práticas de manejo. Então, são todos os elementos e ações que foram realizadas ao longo desse tempo. Muito bem, e o que resultou isso? Então, a gente começa a estar mostrando para vocês, né, todos esses manuais disponíveis para leitura, com linguagem fácil para o produtor, para o colaborador, fácil para o estudante. Então, é importante que vocês tenham acesso a essas informações. Então, esse QR Code aí, vocês vão ter acesso direto aos PDFs, tá certo? Desses materiais. Essa palestra vai ser quase uma biblioteca, tá? Mostrando para vocês vários resultados aí, que são materiais disponíveis também no site do Ministério. Mas muitas das vezes, as pessoas não conseguem fazer a busca corretamente, ou não têm um acesso direto, mas está ali disponível para qualquer um. E aí a gente começa outras questões. Olha aí, esse projeto também, que foi um dos projetos pioneiros com associação aí da ONG, da WSPA, que hoje é a UAPA, tá certo? Envolvendo o Ministério, envolvendo a Embrapa, envolvendo a OIE, envolvendo instituições de ensino e de pesquisa, né? Tantos treinamentos, a quantidade de treinamentos que foram dados nesse país, relacionado ao abate humanitário de suínos, abate de bovinos, abate de aves. Além disso, nós temos aqui também o documento da FAO relacionado à capacitação para implementar boas práticas de bem-estar animal, de 2008, junto com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, a questão do Guia Brasileiro de Boas Práticas de Eutanásia em Animais. Então vejam que a gama, gente, de informações, ela passa a ser muito grande. Então material nós temos. Então, assim, o desconhecimento é por falta de leitura, é por falta de discussões, mas material disponível nós temos. Vejam esse em parceria com a Sociedade Brasileira de Criadores de Suínos e o SEBRAE. Olha aí, a produção bem-estar de suínos no transporte, no frigorífico e em toda a granja. Esses livros, gente, praticamente já está tudo aí com o QR Code disponibilizado para vocês. Depois eu vou deixar o PDF dessa apresentação, para que vocês tenham acesso a esse material, que vocês realmente façam uso, porque todo o trabalho de todo um grupo de professores, grupos de técnicos, é focado exatamente em disseminar a informação. E aí sim, a gente começa a mostrar para vocês como anda, né, os esforços brasileiros em prol do bem-estar animal. Então, no primeiro momento, eu quero chamar a atenção de vocês para a educação, o esclarecimento, tá sendo transparente com as informações, né? Agora, recentemente, nós temos aí, ó, o bem-estar no transporte marítimo e fluvial de animais vivos, estratégias de inspeções alternativas e tecnologia de sacrifício humanitário aí para pequenos estabelecimentos. A mesma coisa, um relatório das estratégias relacionadas à gestação coletiva de suínos. Vejam que esses materiais também, em parceria do Ministério, com várias instituições, está disponibilizando esses materiais para vocês, tá certo? Para que a gente possa estar deflagrando essa deficiência de formação. Por que deficiência de formação, gente? Eu quero até comentar isso com vocês, eu acho bastante importante. Nós discutimos bem-estar animal numa era, numa geração,
no qual a grande maioria dos professores de vocês não tiveram essas disciplinas no próprio curso de graduação. Então, eu sou um deles, eu comento isso com os meus alunos, a gente não estudou bem-estar animal, eu vejo vários colegas meus que também são zootecnistas e veterinários, não tiveram isso na sua formação básica, e a gente vê o quanto isso é importante. Então, existe uma questão que as pessoas também confundem muito, né? A questão de discutir bem-estar animal dentro de bioclimatologia ou conforto animal. Bem-estar animal requer uma discussão mais ampla, né? Uma discussão mais acirrada em relação ao tema, porque envolve muitas ações importantes. Por outro lado, vejam vocês, o Manual de Boas Práticas, né, em Bem-Estar de Competições Equestres, avaliação de bovinos para o controle de carrapatos, e aí vem até para peixes, boas práticas no manejo e bem-estar de peixes ornamentais amazônicos, tudo em parceria com o publicações, né, que existem nessas áreas, que foram frutos desse trabalho. Especificamente, a gente, junto com o pessoal da Embrapa, lá de suínos e aves, nós estamos no projeto de galinhas poedeiras no país. Foi lançado agora em 2019 esses sistemas alternativos aí de produção de galinhas poedeiras no país, práticas de debicagem. Aí nós temos os vídeos, esses aqui têm acesso aos vídeos. E agora estamos terminando aqui o Manual de Boas Práticas em Aves de Postura, frutos de um projeto de 2016. Então, este ano de 2020 ainda sairá mais um documento relacionado a aves de postura. E aí a gente começa a ver as discussões em diferentes segmentos. Vejam vocês, estudo da estrutura institucional e regulatória, tá? Nacional e internacional do bem-estar de animais de produção. É um documento de 2020. Levantamento dos resultados e protocolos de intenção com mapa 2017. São materiais que têm informações que mostram o estado da arte do país em cada área de atuação. Muito bem. Aí a gente começa a perceber que não é somente isso. Tá? Então, eu acabei de falar a sequência de materiais para vocês e eu gostaria de chamar a atenção para cursos e treinamentos. E aí fica uma dica, eu até coloquei o Se Liga aí, né, o Se Liga do Instagram. Gente, um curso gratuito, tá, de introdução ao bem-estar animal, curso gratuito de transporte legal de aves e transporte legal de bovinos. Só acessarem aí o QR Code, vocês vão entrar direto no site do ICA e vai ter o acesso ao curso gratuitamente, com certificados, online, tá certo? Então, isso é muito importante. Eu uso isso aqui nas minhas disciplinas de graduação, já estou usando nas disciplinas como uma atividade do curso, eles têm que me apresentar o certificado em um determinado tempo, para que todo mundo passe por essas questões básicas, para que a gente possa disseminar a informação. Então, esse curso está no ar, então, gostaria de chamar a atenção, né? Curso gratuito, por gentileza, podem entrar em contato aí, através desse QR Code, ou no site do ICA e-learning, que vai estar aí todos os cursos em português. Tudo bem? Muito bem. Continuando, nós vamos para a academia. Falei de governo, falei das ações, o governo não fez nada sozinho, ele fez isso em parceria, inclusive, com a academia. E quando a gente entra na academia, a gente entra numa outra seara e num outro universo. A gente pensa em ensino, a gente pensa em pesquisa, a gente pensa em grupos de pesquisa, a gente procura saber quem é quem está fazendo o quê. E a gente começa a perceber o quanto nós estamos desconectados. Eu fui fazer um levantamento, gente, de grupos de pesquisa. E esse levantamento, eu procurei na internet alguns logos de alguns grupos, né, de pesquisas existentes no país, e eu fiz também um levantamento no grupo no diretório do CNPq relacionados a grupos de pesquisa. Em 2010, nós éramos 41 grupos relacionados ao tema de bem-estar animal. Agora, em 2016, eles não têm essa atualização, pós-2016, nós somos em 79 grupos. Eu fui procurar os 79 grupos na internet, eu não achei todos. Então, a primeira coisa, nós precisamos mostrar
quem somos nós, o que cada um está fazendo, qual é o logo do seu grupo, que tipo de pesquisa vocês fazem, em nível de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, no líder do grupo. Então, isso é muito importante, difundir essa pesquisa para que a gente possa estar congregando esse avanço dentro da ciência, né, e dentro das pesquisas no país. Mas, ao mesmo tempo, esse dado eu busquei numa palestra do professor Adroaldo Zanella, e ele apresenta um dado do Bernardino, que eu acho que deve ser o Tiago Bernardino e autores, que ele fez um levantamento das publicações de bem-estar animal no PubMed. E nesse levantamento que ele fez, ele pegou aí Europa, América do Norte, América do Sul, América Central, África, Oceania e Ásia. Vejam vocês que a grande maioria das publicações, elas são de Europa e América do Norte. Muito bem. É um perfil, é um raio-x de uma realidade. Aí nós vamos buscar aonde está a América do Sul. Nós somos os cinzas, né? Nesse gráfico aí, nós somos muito pequenos em algumas áreas. Algumas delas, praticamente, nós não existimos. E isso está relacionado diretamente às publicações internacionais. Essas publicações internacionais, nós vivemos um momento dentro da Universidade Brasileira, no qual nós somos, hoje, nesses últimos anos, forçados a uma internacionalização, uma valorização das nossas publicações, e aí eu tentei buscar essas informações até onde elas surgiam e até onde elas existem. E, em função do tempo que a gente teve para preparar essa palestra, nós fizemos um levantamento preliminar ainda, mas serve de um raio-x, utilizando o currículo Lattes do CNPq. Eu usei os dados, eu fiz um levantamento dos currículos Lattes, e eu comecei a observar 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. E eu comecei a comparar congressos nacionais, congressos internacionais, artigos nacionais e artigos internacionais. Vejam vocês que vem crescendo significativamente de um ano para o outro. Essa relação crescente está aqui de 11 para 16, para 18, para 22, para 30% em 2019, no geral, né, em termos de publicação. Mas quando a gente vai olhar o perfil das publicações, a gente começa a perceber que o perfil da academia ainda está muito em congressos, sejam eles congressos nacionais, sejam eles congressos internacionais, que totalizam em torno aí, os congressos nacionais, 54%, 55% da produção na média nacional. Então a gente, então nós começamos 15% relacionado aos congressos internacionais. Quando a gente pega das publicações, aí nós temos 22% nas nacionais e 7% nas internacionais. Eu não fiz a comparação ainda só de artigos publicados, mas eu quis relacionar as duas só para a gente tá marcando aí algumas questões relacionadas para a gente ter um parâmetro, né, de como avaliar esses aspectos. Por outro lado, aí a gente começa a observar aqueles grupos de pesquisa que eu mencionei ali atrás. Eu até gostaria de pedir desculpas, porque se eu esqueci, eu não coloquei outros grupos, é porque realmente eu não encontrei os logos na hora que eu fiz a busca, tá bom? Mas sintam-se todos citados nesses 79 grupos que nós somos nesse país, mas nós precisamos ter uma maior transparência, né? Artigos publicados em revistas científicas, em revistas técnicas, em congressos, sim, mas artigos científicos, tanto nacional como internacional. Bom, então isso aí só serve para a gente ter um parâmetro comparativo, não vamos ficar um levantamento prévio, como eu disse para vocês, feito de uma forma rápida, mas é uma contagem que dá para a gente ter o raio-x da nossa realidade. Mas o que tem feito os docentes também? Então, os docentes têm participado de ações conjuntas, né, na publicação de livros. Então, esse livro agora, O Bem-Estar no Brasil e na Alemanha, é um livro que está aí online, vocês podem abaixar, está aí também o QR Code, foi lançado agora em fevereiro, março desse ano, 2020, pelo Grupo Ético, que foi quem encabeçou esse projeto, né, e, ao mesmo tempo, esse bem-estar como valor agregado nas cadeias produtivas de carnes. Também vocês podem ter acesso direto a essas publicações. Na paralela, nós temos ação de professores, no caso aqui da Unesp de Jaboticabal, nós temos também o livro Bem-Estar de Suínos, do professor Cleandro Pazinato e do Caio Américo e o Xavier Mantega, que também pode ser abaixado, está aí o QR Code, tá certo? Gratuitamente, além da tradução de 2 livros, né?
do David Fraser e também do Dom Brum, feito com a participação do professor José Antônio Fregonese e aqui da professora Carla Molento. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que os professores também, a academia também participa junto com o Ministério, mas tem ações individuais na publicação de livros focando a formação de recursos humanos. Muito bem. Feito esse levantamento, gente, eu parto para o setor privado. E quando a gente fala de setor privado, nós temos que considerar aqui esse Business Benchmark on Farm Animal Welfare Report. Na verdade, este report ele é um levantamento feito mundialmente, no qual classifica as empresas em relação à sua postura em relação ao bem-estar animal. Bom, esse relatório de 2019 foi lançado há 2 meses atrás, praticamente, e ele faz um nivelamento das empresas em relação a 6 aspectos importantes. O aspecto 1 e 2 são os mais altos níveis que as empresas podem atingir. O nível 1, a empresa assumiu uma posição de liderança no bem-estar animal. O nível 2, o bem-estar animal é parte integrante das estratégias de negócio das empresas. O nível 3, a empresa tem políticas, né, para o bem-estar animal, mas precisa trabalhar e garantir a efetividade, a implantação do programa. O nível 4, há um progresso na implantação, né, de políticas e compromisso com o bem-estar animal. O 5, a empresa reconhece o bem-estar animal, mas apresenta poucos indícios de gestão eficaz relacionado a isso. E o 6, que é o pior deles, a empresa apresenta pouco ou nenhum indício que vai reconhecer o bem-estar como negócio. Vejam bem, nesse levantamento, eles fizeram o levantamento, também vem aumentando gradativamente, ano após ano, o número de empresas. Esse número de empresas predominou 33% a Estados Unidos e Canadá, 34% Europa, depois Reino Unido e Irlanda 13%, a Ásia 13% e a América Latina 7%. Apenas 22 dessas empresas atingiram os patamares 1 e 2. E dessas empresas, dessas 22, as que atuam no Brasil, somente 2 estão nesse grupo, que é a Nestlé e a Danone. Então vejam aqui uma separação relacionada por empresas que são produtores, os supermercados, os restaurantes e as produtoras de comidas de gêneros alimentícios. Então, pensando aqui nas nossas empresas, a JBS, a BRF no nível 3, a Marfrig no nível 4, a Aurora, né, e a Minerva no nível 5, é isso mesmo? Tá certo? Depois nós temos os supermercados, GPA no grupo Pão de Açúcar, né? No grupo 3, depois o Carrefour e o Walmart no grupo 4, já com alguns comprometimentos de melhorias nos sistemas, tá certo? Depois nós temos aqui alguns restaurantes, como McDonald's, Domino's, o KFC, já no nível 5, o Burger King e o Subway no nível 4, Starbucks no nível 5, Habib's no nível 6. Então a gente começa a perceber um movimento mundial em relação ao posicionamento dessas empresas relacionadas ao bem-estar animal. Na área de alimentos, propriamente dito, vejam a Danone e a Nestlé lá atingindo o nível 2, a Unilever e a Barilla no nível 3. Vejam, gente, isso aqui pode ser no primeiro momento, né, um pouco futurístico, um pouco confuso para muitos de vocês, mas a gente começa a perceber aqui de uma forma mais clara, né, as questões relacionadas com os produtores, os supermercados e os restaurantes, aquelas que estão avançando, mas o que mais chama atenção, nenhuma empresa brasileira está classificada no nível 1 e no nível 2. Estamos a caminho, estamos em busca. Então, o setor produtivo está em movimento. Então, algumas empresas sobressaem no nível 3, outras estão no nível 4, tentando o nível 3, e assim sucessivamente. São movimentos que, ano após ano, a gente começa a verificar a evolução desse setor privado baseado nesse índice. Mas o mais importante disso, que desse grupo, né, 63 empresas eram produtoras, 52 varejistas e 35 eram bares e restaurantes. 69% reconhece o bem-estar animal como uma questão empresarial relevante, porém a qualidade da informação publicada ainda é muito fraca. Então existem as políticas, né, de sustentabilidade das empresas, as políticas de bem-estar animal dentro das empresas, as políticas de educação na própria empresa,
né, e a disseminação dela no mesmo. E aí eu vou entrar num outro tema que é bastante importante. Não tem como nós não falarmos de esforços de bem-estar no Brasil se nós não tivermos a participação das ONGs. E quando nós falamos das ONGs, eu também quero pedir desculpa de algumas que eu não coloquei, eu não encontrei os logos, mas eu vou citar 4, né, que nós temos um acesso direto aí, a UAPA, World Animal Protection, a HSI, a Humane Society International, a Mercy for Animals e o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Então, o papel das organizações não governamentais nesse processo de crescimento e de esforço em melhoria do bem-estar no Brasil é fundamental, foi, é e será fundamental, porque promove as discussões, promove também ensinamentos e treinamentos, promove também os questionamentos e, inclusive, as ações diretas. Nós temos algumas ONGs que são mais radicais, mas de uma forma direta ou de uma forma indireta, elas estão envolvidas com os comprometimentos das empresas em assumir no seu portfólio algumas atitudes em relação ao bem-estar animal para os próximos anos. Então, movimento, gente, gera movimento. Então, é movimento do governo, é movimento da academia, é movimento das organizações governamentais, é movimento dos consumidores, é movimento das empresas, e o nosso objetivo é somar. Cada um contribuindo, né, de maneira mais eficaz. E nós não podemos deixar de falar, né, da questão pegar a ONG aqui, a UAPA, que tem atuado de uma forma muito eficiente na produção de materiais de esclarecimento para a população, de esclarecimento para o consumidor, de esclarecimento para o produtor e para a academia. Eu gostaria de convidá-los, aqui nós também teríamos aí que ficar uma noite inteira só falando sobre isso, mas quem tiver a oportunidade de acionar esses documentos, acionem esse QR Code e vejam esse documento, Consumo às Cegas. Nesse Consumo às Cegas, vocês vão estar percebendo aí uma pesquisa feita com levantamento de várias opiniões de vários países relacionado aos mercados e relacionado à avaliação do bem-estar animal de maneira geral. E nesse guia de consumo consciente, que também está relacionado ao sistema de produção. Muito bem. Além disso, nós temos aí 2020, né, 2 publicações extremamente recentes. Eu apresentei para vocês nessa apresentação 4 publicações de 2020, que eu acho que vale a pena. Um deles é o relatório report, né, do BBFAO aí, que está aí, também está o QR Code aí para vocês terem acesso direto. Esse Botando Ordem no Puleiro está falando diretamente com produtores, com a produção de frango de corte, e principalmente isso é mais recente, fazendo um resumo do BBFAO 2020, nós temos como as empresas tratam os animais no Brasil. Inclusive, eu referenciei em alguns slides que eu usei o material deles. Então, é material que está disponível para que a gente possa estar promovendo esse bem-estar. Muito bem. Eu falei da importância, né, dessas organizações não governamentais, que foram fundamentais, os pilares também, nesse movimento, nesse esforço de avanço do bem-estar animal no país. Não tem como nós não falarmos também das certificadoras. E eu vou citar 2, e dentro delas, uma que é nacional, as que são brasileiras, né, de maneira geral, que estão atuando, e que eu também gostaria de convidá-los a que entrassem no site, tá certo? Para que vocês conhecessem mais a fundo, conhecessem os manuais, conhecessem os catálogos, que podem ser baixados gratuitamente. Então, nós temos a Certified Humane Brasil, e também temos o Produtor do Bem, né, Garantia do Bem-Estar Animal. Esses são 2 selos aí, de garantia de bem-estar animal, que no futuro, que já no presente já existem vários produtos, mas que no futuro próximo nós esperamos ter em maior número de produtos certificados por essas 2 certificadoras. Então, mais uma vez, o convite da participação dessas certificadoras nesse processo. Eu vi que o interesse de vocês relacionado a cursos com certificação em bem-estar animal, eu acho que uma boa saída inicial é vocês participarem, entrarem nesse site e entrarem em contato com o pessoal dessas 2 certificadoras que vão estar ajudando vocês nesse processo de formação, ok? Muito bem. E aí, falar em parceria. Estou acabando, né, a apresentação, mas quando a gente fala em parceria, gente, é muito importante aí, e a gente tem que pensar numa seguinte estratégia, né?
Parceria, ela é confiança. Parceria, ela vem de colaboração, ela vem de trabalho em grupo, ela vem de planejamento, ela vem de desempenho, ela vem do ganha-ganha, né? Ela vem do sucesso de um projeto, do sucesso de uma ideia, ela vem dos negócios que essas parcerias geram. E nós não podemos deixar de falar em parceria, e eu seria muito leviano se eu chegasse aqui para vocês, falasse em parceria em bem-estar animal, e citasse nomes. São muitos. Quantos nós somos? Nós somos muitos parceiros. Esses parceiros são parceiros que envolvem diferentes elos da cadeia produtiva, são parceiros que envolvem os técnicos, envolvem cientistas, envolve governo, envolve empresas, envolve associações de classe, instituições de ensino, instituições de pesquisa, zootecnistas, veterinários, biólogos, professores, consumidor final, colaboradores, atacadistas. Gente, parceria são pessoas e instituições. Então aqui eu me detive, tá certo? A não citar nomes, a não citar logos, porque eu poderia cometer um erro de esquecer alguém importante e por alguma questão a gente deixar para trás. A parceria é um conjunto, é uma união de todos. E a gente tem sentido parceria, né? Eu falo isso em nome de todas as pessoas que trabalham com bem-estar animal no país. Tem sentido parceria em todos os elos, alguns mais, outros menos, alguns mais resistentes. A resistência faz parte do processo, né? A negação faz parte do processo, mas, como eu disse para vocês, é um caminho sem volta, né? Então a gente tem que somar nesses esforços. E para a gente estar falando aí, para estar finalizando, né, essa evolução de bem-estar animal no Brasil, gente, eu vou fazer esse apanhado dos últimos 12 anos. Nós crescemos pra caramba, nós evoluímos muito, mas nós temos muito que evoluir. Não adianta eu querer comparar com a evolução europeia, com a evolução norte-americana. Nós temos que comparar o que nós começamos e fizemos nesse país nesses últimos 12 anos, e o que nós temos que fazer ainda. Porque, na verdade, a nossa história é recente. A nossa história é recente. Então, vamos pensar de 2008 para cá, é que a movimentação iniciou no Ministério de uma forma mais efetiva. É muito importante que as pessoas que estão participando aqui na live, que são do Ministério, que cada vez mais abracem essa causa, porque isso é um papel, uma bandeira que nós precisamos levar do nosso agro brasileiro. Eu não estou falando aqui as questões de vantagens ou desvantagens, nós estamos falando de uma bandeira nacional. Nós estamos falando de um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, né? Então nós estamos generalizando, mas é importante a gente colocar essa situação de forma clara. E nós queremos isso aqui, gente, nós queremos eficiência, né? Então quando a gente fala eficiência, nós queremos eficiência no sistema de produção animal, eficiência produtiva, reprodutiva, eficiência no bem-estar, garantia, né, que esses animais sejam atendidos dentro das suas necessidades, né? E eu estou falando de necessidades primárias. Eu nem estou querendo viajar muito nas ideias de necessidades muito exorbitantes. Ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de falar hoje na questão dos antimicrobianos, dos antibióticos frios na alimentação. Daria uma outra palestra só para organizar essa temática. Então, na verdade, a gente termina por aqui. Eu gostaria de apresentar para vocês a minha equipe de trabalho. Esse é o NUPEA 2020. Nós temos aqui médicos veterinários, zootecnistas, engenheiros de biosistemas, biólogos, estatísticos, engenheiros agrônomos e engenheiros de biosistemas. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que a multidisciplinaridade que faz o conjunto. Aproveito a oportunidade para convidá-los também a participar do nosso NUPEA Talks, toda quarta-feira, às 18 às 19 horas, pelo Google Meeting. Nós temos aí um seminário sobre algum tema na área de bem-estar animal. Amanhã, por exemplo, será enriquecimento ambiental na produção de suínos. E, mais uma vez, quem tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, nos acompanhe pelas redes sociais, nós temos o nosso Facebook, o NUPEA, aí também no Instagram e também no YouTube, e o nosso site. E desde já, eu gostaria de agradecer.
me coloco à disposição para as perguntas, para os questionamentos. A palestra eu vou deixar para a comissão organizadora distribuir para os participantes, tá certo? Para que vocês tenham acesso a esses QR Code e, por gentileza, divulguem as informações, esses materiais, esses PDFs que vocês puderem abaixar e vamos juntos. E, mais uma vez, eu agradeço a comissão organizadora por esse belo evento. Muito obrigado. Professor Irã, que palestra maravilhosa, enriquecedora, rica, né, informações que realmente nos fazem ter uma ideia muito completa, né, do panorama do bem-estar animal, não só no Brasil, como no mundo também. Uma contextualização que eu, particularmente, não vi em outro lugar. E eu acho que todo mundo realmente conseguiu absorver bem. Nós tivemos bastante interação, professor, via chat, tá? Selecionamos aqui alguns poucos tópicos, né? O nosso tempo é um pouco curtinho, então, perfeito. Algumas perguntinhas só para a gente estabelecer alguma discussão. A primeira delas, professor, que algumas pessoas fizeram qual é o impacto da extinção do CT-BEA no mapa? Olha, eu digo a vocês o seguinte, até eu estou falando lá de fora, né, gente? Eu não estou dentro do mapa para saber qual que é o impacto no mapa. O que a gente percebe é que nós, do lado de fora, nós sentimos a carência, né? E digamos que, descalços, literalmente, porque o grupo que estava lá nesse comitê técnico, tinha realmente uma ação direta. Hoje nós contamos com um corpo técnico que continua trabalhando, mas não na forma de um comitê, e isso deixa sempre uma dificuldade maior na aprovação de projetos, na entrada de novas ideias, novas parcerias. Isso dificulta todo um processo. Então, esse impacto e esse processo ele é muito recente. Então, hoje nós ainda estamos colhendo frutos de projetos de 2016 e de 2016 para cá, que estão nas fases de finalização. Mas, com toda certeza, os próximos anos a gente não sabe o que vai acontecer. E realmente lamentável, é importante que a gente se mobilize, né? Por isso que eu falei que é importante uma rede de bem-estar animal mais unida no país, para que a gente possa somar os esforços e, juntamente, né, como Ministério, poder estar somando sempre, tá bom? Eu não sei se eu esclareci, mas eu acho que é mais ou menos isso. Acredito que sim, professor. Realmente, só essa pergunta por si só caberia uma aula, né? Exato. Professor Irã, um segundo questionamento ainda nessa linha, tá? O pessoal pergunta, quando que foi extinto, né, o CT-BEA? A pergunta também é se ele será substituído, tá? Se há uma previsão disso. E possível não termos um comitê no mapa, uma vez que inspeção de BEA nos animais de produção está previsto, inclusive no RESPOA? Professor? Pessoal, acho que tivemos aqui uma perda de conexão. Professor Irã? Professor Irã? Acho que a conexão do professor deve ter caído, pessoal. Ô Pedro. Oi. Deixa eu aproveitar, eu acho que tem muita gente perguntando aí sobre a questão do link. É a primeira vez que a gente está mexendo com a ferramenta, pessoal, isso tudo é muito novo para a gente também, então a gente está verificando a melhor forma de passar para vocês o link aí para registrar a presença, tá ok? A gente está aqui trabalhando para tentar enviar. A gente perdeu o contato com o professor Irã e logo ele já volta, isso. Alô? Professor? Alô? Acho que oi, professor, isso. Oi, agora, desculpa, gente. Já estamos de volta. Olha, caiu no final, ainda bem, hein? Foi ótimo, olha para você ver.
Professor, você chegou a escutar a perguntinha que eu fiz, não? Não, eu perdi a sua pergunta. Tá. É nessa linha mesmo, né, que o pessoal questionou a respeito do impacto da extinção. A primeira pergunta, são várias perguntas em uma. A primeira pergunta é quando foi extinto, né, em que momento aconteceu, se há uma previsão de haver alguma substituição, alguma coisa nesse sentido, tá? E se é possível nós não termos um comitê no mapa, uma vez que a inspeção de bem-estar nos animais de produção está previsto, inclusive, na RESPOA. Olha, foi extinto agora em 2018, eu não vou lembrar exatamente a data, 2018, 2019, eles processam essa mudança agora, ministerial, e se é possível ou não, isso aí é uma articulação muito política interna, no qual eu não tenho acesso nenhum a esse tipo de informação. Então, isso é uma reestruturação, mas eu acho que existe também uma questão que eu acho bastante importante, de nós, enquanto sociedade, nos mobilizarmos para que a gente possa também, através de cartas à própria ministra, através de movimentos, estar solicitando uma comissão, o retorno de uma comissão, a montagem de uma nova comissão, para estar trabalhando com esses temas. Mas é uma ação conjunta, mas como a gente não tem acesso direto, nós precisamos primeiro mobilizar enquanto sociedade, ok? Gente, essa área de bem-estar animal, ela é crescente no país. As empresas todas, dentro das suas equipes de sustentabilidade, estão montando as equipes de bem-estar animal, estão contratando técnicos para atuarem nas suas comissões, tanto de campo quanto de estabelecimento de planos estratégicos. Eu cito isso porque a gente tem conhecimento nas grandes empresas que eles estão recrutando vários profissionais. Então, eu acredito que quem está saindo de uma pós-graduação é estar antenado, principalmente aí nas redes sociais, no LinkedIn, por exemplo, que tem lá várias vagas na área de bem-estar animal e seleções. Então, esse é um caminho. O outro caminho depende, se quiser ir para o setor produtivo, se quiser ir para o setor acadêmico, aí nós temos caminhos diferentes, né? Mas uma coisa que vai surgir também é a demanda dentro das próprias universidades, porque essas grades curriculares, elas deverão ser modificadas no futuro próximo. Hoje, praticamente, é indispensável que nas grades curriculares dos cursos de zootecnia, medicina veterinária, eu digo os cursos de agronomia e outros cursos, sejam inclusas as disciplinas específicas de bem-estar animal, e não a disciplina de bem-estar animal como apêndice de outras disciplinas. Porque às vezes a gente dá a disciplina de ambiente e dá lá 2, 3 aulas de bem-estar. Dá a disciplina de bioclimatologia e dá 2, 3 aulas de bem-estar animal. Não, ela necessita de uma disciplina específica de bem-estar animal para a formação dos nossos profissionais aí. Então isso vai abrir também uma outra gama. E uma coisa muito importante, gente, deixa eu aproveitar, né? Nós precisamos valorizar os recursos humanos que atuam com a área de bem-estar animal, porque isso também é muito importante. Todo mundo, como qualquer área nova, entre aspas, na academia, todo mundo acha que pode dar aula de bem-estar animal. Então, não sobrou aula, então eu vou lá e pego aula de bem-estar animal. O cara não é nem especialista, ele é até contra o bem-estar animal, mas ele dá aula de bem-estar animal. Então, isso é muito importante, que nós, enquanto coordenadores de cursos, processos seletivos, que selecionemos profissionais que tenham a formação, que são todo esse trabalho que a gente faz na academia, e formar pessoas competentes para atuarem no mercado e para atuar na academia, acaba se diluindo em água, porque o cara é muito bom em nutrição, ele vai dar aula de bem-estar animal. Cada macaco no seu galho, tá certo? Desculpem se eu me exaltei. Perfeito, professor. Eu acho que é por aí, realmente, o bem-estar animal tem que ser reconhecido e tem que ser entendido por todos como uma ciência, né? E para tal a pessoa, né, deve dedicação a ela para que realmente tenha domínio suficiente para poder abordar um assunto que, como a gente viu na sua apresentação, né, demanda pessoas de fato com conhecimento de causa, tá? Professor Iran, eu gostaria de finalizar a sua participação aqui novamente agradecendo imensamente a sua colaboração
o seu conhecimento. Você abrilhantou demais o nosso evento, tá? Espero poder ter oportunidade de vê-lo em breve, fora dessa pandemia, né, professor? Tomara. Sim. E só dar um recadinho aqui para o pessoal, já passo a palavra para o senhor um instantinho. A questão das presenças, pessoal, a gente já está resolvendo aqui, tá? Os formulários, parece que já está lá no Instagram também, tá certo? Então, podem ficar tranquilos aí que a gente vai resolvendo essas pequenas intercorrências aí, tá certo? Professor Irã, por favor. Bom, eu queria mais uma vez agradecer, Pedro, agradecer vocês, a comissão organizadora. Eu espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês, um pouquinho para estar discutindo esses assuntos. Coloco sempre à disposição naquilo que a gente puder ajudar. Desculpem se eu cometi alguma falha, esqueci algum nome, esqueci alguma empresa, esqueci algum grupo, tá certo? Mas o nosso objetivo aqui é sempre estar somando, tá certo? Contem comigo, um grande abraço, bom evento para vocês e, mais uma vez, parabéns a toda a comissão organizadora. Ok, professor Irã. Pessoal, a gente vai dar aqui uns 5 minutinhos até colocarmos aqui a apresentação do nosso próximo palestrante, tá? Agradeço vocês, peço que vocês aguardem um instantinho aí, tá joia?